Olá, hoje vamos mergulhar numa situação que, olha, tá dando o que falar no mundo do futebol. É a história do atacante Marcos Leonardo lá no Al Hilal. A gente analisou várias reportagens para entender por que um jogador que chegou com tanta expectativa simplesmente não joga. E claro, qual é o papel do Flamengo nisso tudo, que parece observar a situação de camarote. Para a gente começar, o estopim de tudo foi ele ter ficado de fora de um jogo importantíssimo da Liga dos Campeões da Ásia. E o ponto central foi uma decisão do técnico, o italiano Simone Inzaghi. Exatamente. E quando a gente ouve falar em falta de encaixe no modelo de jogo, não é só um clichê, não. O estilo do Inzaghi, assim, ele exige um centroavante muito participativo, que pressiona a saída de bola, que ajuda a criar. E o Marcos Leonardo tem outra característica. Ele é um finalizador nato, um homem de área, sabe? O camisa 9 clássico. Isso. E essa diferença de perfil parece ser o centro do problema. O que o torna, claro, um ativo negociável no mercado, mesmo com um contrato longo, até 2028. E aí que a história fica bem interessante. Porque quando um talento desse tamanho fica, digamos, disponível, sempre tem um gigante brasileiro de olho. E as informações que a gente apurou, todas apontam para o mesmo lugar: o Flamengo. Sim, mas é aí que a conversa fica complexa, porque a gente tem dois obstáculos gigantescos pela frente. O primeiro é o salário. São 6 milhões de euros por ano. 6 milhões de euros? Para a gente ter uma dimensão do que é isso, dá quase 37 milhões de reais. Nossa. É um patamar salarial de Europa. É mais que o dobro do que os jogadores mais bem pagos do Flamengo ganham hoje. Então não é só uma questão de pagar caro, é quebrar toda a estrutura salarial do clube? Exato. Quebra a pirâmide. E aí vem o segundo obstáculo. A multa rescisória, né? De 100 milhões de euros. Esse número parece até irreal. Totalmente real. A gente está falando de mais de 600 milhões de reais. Só para ter um paralelo, a maior contratação da história do futebol brasileiro foi a do Gerson, pelo próprio Flamengo, por uns 92 milhões de reais. Nossa, a diferença é absurda. A multa do Marcos Leonardo é quase 7 vezes maior. É outro patamar. Mas peraí, essa multa é para valer ou é só para assustar? Ninguém no mundo vai pagar isso por ele agora. Na prática, qual seria o número que faria o Al Hilal de fato sentar para conversar? Exato, essa é a pergunta. A multa funciona como uma blindagem, uma proteção. O número real para uma negociação é um mistério, mas é óbvio que o clube saudita vai querer, no mínimo, recuperar o que investiu. O que nos leva a um clássico, um beco sem saída de luxo, sabe? Uma jaula de ouro. Perfeito. O jogador tem um contrato financeiramente irrecusável, mas que o impede de fazer o principal, que é jogar. Entendi os obstáculos. Mas a gente sabe que o Flamengo tem sido criativo em outras negociações. Não existiria, sei lá, a possibilidade de um empréstimo com opção de compra? Seria um jeito, né, de o Al Hilal se livrar daquele salário por um tempo e o Flamengo não ter que fazer esse investimento absurdo de cara. Essa é a jogada que todo mundo no mercado espera. Um empréstimo seria, sim, a porta de entrada. Mas mesmo assim não seria simples. O Al Hilal provavelmente exigiria uma taxa de empréstimo bem alta. E uma obrigação de compra com metas fáceis de atingir para se proteger. Então é uma operação complexa de qualquer jeito. Então, para a gente resumir o cenário, de um lado um jogador super valioso, mas que está encostado na Arábia Saudita. E do outro, o Flamengo, muito interessado, mas agindo com cautela, esperando o que as fontes chamam de condições favoráveis para poder avançar. É a síntese perfeita. A situação dele ilustra muito bem como um grande investimento pode não ter o retorno esportivo esperado, e isso abre essa janela de oportunidade. A questão não é só se o Flamengo pode contratá-lo, mas como um acordo financeiramente viável poderia ser montado com cifras tão astronômicas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Para um atleta tão jovem, no momento que é crucial na carreira, o que pesa mais numa decisão dessas? É a segurança financeira de um contrato longo, milionário, ou é a necessidade de estar em campo, de jogar, para manter a relevância esportiva, o ritmo de jogo? É um dilema em tanto.